O vice-presidente Michel Temer pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral para ser julgado separadamente da presidenta Dilma. Os dois respondem a processo de cassação no TSE por supostas irregularidades na campanha de 2014. Os advogados do vice-presidente alegam que ele usou recursos próprios e, por isso, só poderia ser responsabilizado por esta movimentação. O vice-presidente se distanciou da presidenta Dilma recentemente. A presidenta o chamou de conspirador em um discurso. Michel Miguel Elias Temer Lulia entrou na vida pública na década de 60 como funcionário da Secretaria de Educação de São Paulo. Foi procurador e secretário de Segurança Pública do Estado. Em 86, elegeu-se deputado constituinte pelo PMDB. Foi reeleito deputado federal por 5 vezes e comandou a Câmara por 3 vezes. Em 2001, tornou-se presidente nacional do PMDB. 9 anos depois, foi eleito vice-presidente da República na chapa da presidenta Dilma Rousseff e reeleito em 2014. Em abril do ano passado, Temer se tornou responsável pela articulação do governo. Em agosto, disse que a crise política era grave e causou constrangimento ao falar da necessidade de uma liderança para unir o país. Não vamos ignorar que a situação é razoavelmente grave. Não tenho dúvida que é grave. E é grave porque há uma crise política se ensaiando, há uma crise econômica que está precisando ser ajustada, mas para tanto é preciso contar com o Congresso Nacional, é preciso contar com os vários setores da nacionalidade brasileira. Então eu quero, digamos assim, como articulador político do governo, eu quero fazer esse apelo. 4 meses depois, deixou a função, queixando-se de interferências do Planalto nas negociações. O anúncio veio pouco depois da denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também do PMDB, que rompeu com o governo. Em outubro, com o aval de Temer, o PMDB divulgou um documento com críticas à política econômica do governo Dilma. Intitulado Uma Ponte para o Futuro, o texto agradou empresários, com propostas como rever a política do salário mínimo. Até o final do ano passado, o vice-presidente sempre se posicionava contrário ao impeachment e disposto a ajudar o governo. Em dezembro, veio à tona uma carta de Temer para Dilma, que evidenciou um distanciamento. No texto, ele reclama do relacionamento com a presidenta e da falta de confiança por parte dela. No mês passado, em convenção nacional, o PMDB reelegeu Michel Temer como presidente do partido e oficializou a saída da base aliada do governo. Nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. O vice-presidente aparece em algumas delações premiadas da Operação Lava Jato. O lobista Júlio Camargo, ex-consultor da empresa Toyo Setal, afirmou que o lobista Fernando Baiano representava o PMDB, o que incluiria Cunha, Calheiros e Temer. Em uma troca de mensagens entre Léo Pinheiro, dono da OAS, e o deputado Eduardo Cunha, o presidente da Câmara reclama que o empreiteiro repassou 5 milhões de reais para Michel Temer e não pagou outros líderes do PMDB. Na citação mais recente, o senador Delcídio do Amaral disse que o vice articulou a indicação de diretores para a Petrobras que atuaram no esquema de corrupção. Temer sempre negou as acusações. No começo do mês, um pedido de impeachment contra Michel Temer chegou à Câmara. Ele é acusado de também ter assinado as supostas pedaladas fiscais que embasam o pedido de afastamento da presidenta Dilma. A denúncia contra Temer aguarda a análise dos deputados, mesmo após decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo, que determina a abertura do processo. Nesta semana, mais um episódio controverso. Um áudio com um discurso de 15 minutos do vice foi divulgado ao público. Nele, Michel Temer fala como se já tivesse assumido a presidência. Eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim agora enfrentadas. O Palácio do Planalto afirmou que o vazamento foi proposital. Temer nega. Nesta terça-feira, em entrevista à jornalista Eliane Cantanhede, Temer não mostrou constrangimento ao dizer que está preparado para assumir o comando do país e afirmou que não vai renunciar caso a presidenta Dilma se mantenha no cargo. Se o destino me levar para essa função, e mais uma vez eu digo que eu devo aguardar os acontecimentos, é claro que eu estarei preparado.